Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine sobre a sua vida. Você está no canal Reino Simples de Deus, um lugar de estudo da palavra e também de oração. Eu me chamo Jeremias Lopes e eu quero tratar com você sobre a temática Não deis lugar para o inimigo ou para o diabo. Baseando esse texto ou este tema em Efésios capítulo 4, versículo de número 27, nem deis lugar ao diabo. Então, sobre esse texto, nós vamos tratar sobre esse tema, não deis lugar para o inimigo. Introdução, vejamos só. Existe um pensamento equivocado quando se diz não deis lugar ao diabo. Na maioria das vezes, se pensa que quem dá lugar ao diabo são os ímpios ou os incrédulos. Na maioria das vezes, as pessoas pensam que aqueles que dão lugar são pessoas incrédulas, pessoas que não temem a Deus e que não amam. Mas a epístola de Efésios é direcionada para crentes. Então, se é para crentes, então nós já temos aqui um contraste que mostra claramente que existe a possibilidade de um crente dar este lugar para o inimigo agir na vida dele. Quando observamos a Bíblia Sagrada, encontramos uma outra afirmação sobre isso. Então vejamos o primeiro ponto que eu aqui coloquei. Qual é o lugar? Porque em Efésios 4, 27, diz assim, nem deis lugar ao diabo. Então o apóstolo Paulo, escrevendo para os irmãos de Éfeso, ele deixa registrado lugar ao diabo. Então, vamos responder essa pergunta. A pergunta inicial a ser respondida é esta. Qual é o lugar onde o inimigo pode entrar? Porque não é para dar lugar para ele. Então precisamos identificar o lugar para então entendermos se ele já está ou se ele está tentando entrar. Identificando o lugar, então nós podemos, com a graça de Deus e com a palavra, tampar as lacunas, fechar as portas, tampar as brechas, a qual ele consegue entrar e então estabelecer dentro deste lugar. Então vamos identificar qual é o lugar em primeiro lugar. Vejamos algumas passagens bíblicas que falam sobre isso, ok? No Antigo Testamento, primeiro, esse texto aqui está em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo de número 1, diz assim, então Satanás, diabo, se levantou contra Israel e incitou Davi a enumerar Israel. E disse Davi a Joabe e aos príncipes do povo, ide, contai a Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta, para que eu saiba o número deles. Todavia, a palavra do rei, versículo 4, prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e passou por todo Israel, depois voltou para Jerusalém. Versículo 7, e este negócio, o negócio da contagem, desagradou a Deus, pelo que feriu Israel. Então nós vemos aqui uma passagem que o Senhor Deus deixa registrado na Bíblia Sagrada para evidenciar que Satanás incitou Davi a enumerar. Como que isso aconteceu? Na mente de Davi, no intelecto de Davi, na visão de Davi. Então, Davi, ele foi influenciado por uma ação do inimigo. Mas a gente vai tentar chegar mais próximo desse lugar, porque esse versículo não diz nitidamente aonde que Satanás conseguiu entrar na vida de Davi, mas é nítido que Satanás fez Davi enumerar o povo. E isso aconteceu através de uma influência. Se você prestar atenção, incitou. Esta expressão incitar é o mesmo que colocar na mente, é o mesmo que incentivar, é o mesmo que introduzir um pensamento, tá bom? Incitou. Então vejamos só uma outra passagem no Novo Testamento que eu creio que vai facilitar a nossa compreensão sobre o lugar. Isso está em João, capítulo 13, versículo de número 1.
antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, veja só, tendo já o diabo posto no coração de Judas. Então qual é o lugar? No coração de Judas, filho de Simão Iscariote, que o traísse. Então veja que a expressão aqui é bem semelhante com o que aconteceu com Davi. Não existe um diálogo formal entre diabo e Judas, nem entre Satanás e Davi, mas existe uma ação maligna, uma ação do mal que influenciou a ambos. Davi foi incitado e Judas, ele teve no seu coração esse desejo de trair. Então chegamos até aqui num consenso já que existe um lugar, e este lugar é o coração. E aqui eu quero já contextualizar com você que o coração para os judeus não é a ação de amor, sentimentos românticos apenas, mas é intelecto, ok? É mentalidade. Observe a afirmação do apóstolo Tiago e você vai conseguir então compreender um pouco melhor em Tiago capítulo 3, versículo de número 13. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento as suas obras, em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amargos ciúmes, sentimentos facciosos em vosso coração, não vos glorieis nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e olha só, diabólica. Porque onde há ciúme, sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. E você pode me perguntar, mas o que isso tem a ver com o lugar onde o Satanás ele age? Observe o texto. O texto de Tiago, capítulo 3, mostra claramente que tudo é relacionado à mentalidade. Observe. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mentalidade. Mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Mentalidade. Mas se tendes amargo ciúme, isso está no interior. Mentalidade. Sentimentos facciosos. Mentalidade. Em vossos corações. Mentalidade. Não vos glorieis nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque aonde há ciúme, sentimento faccioso, tudo na mente, aí há confusão e toda obra má. Então veja que sentimentos facciosos, pensamentos maldosos no coração não é uma sabedoria de Deus, mas ela é diabólica e animal. Então claramente nós conseguimos ver que o lugar aonde Satanás ele opera justamente é o coração. O lugar que a Bíblia apresenta é o coração. Segundo, o inimigo semeia o mal nesse terreno. Terceiro, o coração então é a mente. Então observe aonde Satanás ele age, ok? É na mente, é na sua mentalidade, é no seu interior. É no seu homem interior, é nas suas emoções, nos seus pensamentos. É ali que ele trabalha, é ali que ele vem querendo ocupar o lugar. Qual é o lugar que ele ocupa? Justamente a mente. Se ele conseguir ocupar a mente, então ele consegue justamente levar todo o seu corpo à escravidão. Se a sua mente ela estiver dominada pelo mal, obviamente, os seus resultados, suas ações, suas obras também serão malignas. Ok? Então o inimigo ele trabalha na mente para promover na sua mente uma destruição moral,
uma destruição nos sentimentos, uma destruição da sua personalidade, da sua crença. É assim que ele faz. Por isso agora nós conseguimos entender o conselho de Provérbios capítulo 4, versículo de número 23. Guarda com toda diligência o teu coração, não só o coração físico, porque dele procede as fontes da vida. Então não só o coração físico, mas está falando de mente. Você consegue compreender? É aqui que é o lugar. Aqui é o lugar aonde o inimigo ele quer semear, ele quer destruir, ele quer trazer a destruição para a sua vida. Eu quero que você observe mais uma vez um texto bíblico para nós finalizar essa parte de Mateus capítulo 16, versículo de número 21 a seguir, que diz assim: desde então começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, que fosse morto e que ao terceiro dia ressuscitasse. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: tenha Deus compaixão de ti, Senhor, isso de modo nenhum te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas coisas que são dos homens. Então veja, porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas coisas que são dos homens. Então Jesus, ele repreende Pedro severamente, porque Pedro deixou ser influenciado por Satanás, querendo que o Senhor Jesus não fosse a crucificação. E então o Senhor Jesus o repreende, mostrando claramente que esta influência foi maligna, foi de Satanás. Então Pedro recebeu na sua mente uma informação, e o inimigo trabalhou na mente de Pedro, e Pedro foi usado para que Jesus Cristo não viesse a ser morto. E então o Senhor Jesus o repreende, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas coisas que são dos homens. Então, mais uma vez, agora na mente de Pedro, o inimigo encontrou um lugar. Então, Satanás, ele incitou Davi, incitou Judas e agora está incitando a Pedro. E inúmeros outros personagens isso acontece. Então, qual é o lugar que o inimigo ele trabalha? Na mente, ok? Vejamos então o segundo ponto. Como evitar esta influência? Já que a nossa mente ela é fértil, já que a nossa mente ela funciona diariamente, já que a nossa mente ela está nesta ação de funcionamento, como evitar essa influência? Precisamos primeiro evitar que o diabo nos influencie. E olha só o que eu coloquei. O apóstolo Paulo fala sobre a resistência ao diabo. Em Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Então a armadura de Deus tem a sua finalidade: resistência contra as ciladas do diabo. Pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Então, versículo 12, pois, a partir daí ele faz um detalhamento do campo de guerra que se acontece. Potestades, príncipes, trevas, hostes, realmente é um campo vasto, cheio de inimigos trabalhando. E aí ele diz assim no versículo de número 17: tomai também dentre muitos
instrumentos ali utilizados para a guerra. No versículo 17 ele diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A resistência ao diabo se dá com uma proteção da cabeça, capacete da salvação. Podemos entender que o apóstolo Paulo não estava dizendo que devemos andar com um capacete por aí, mas ele estava dizendo de forma ilustrativa acerca de uma proteção na mente que todo crente deve ter, capacete da salvação, blindar a sua mente da influência do mal. Isso fica mais evidente quando o apóstolo Paulo diz aos irmãos de Filipenses, em Filipenses 4:8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum valor, nisso pensai. Então veja que o apóstolo Paulo monta um compêndio de informações sobre pensamentos, honestidade, verdadeiro, justiça, amável, boa fama, que tenha virtude e louvor. Aí ele enfatiza, nestas coisas pensai. A questão aqui então é simples. Se ocuparmos a nossa mente de coisas verdadeiras, honestas, justas, amáveis, de boa fama, de virtude, de louvor, se nós encher a nossa mente dessas coisas, então a mente cheia, ela não tem lugar para o diabo. Você já ouviu aí uma expressão popular, muito popular aqui no Brasil, que diz que mente vazia, oficina do diabo. Então a questão é justamente essa, não deixar a mente vazia. Quando a mente fica vazia, entra-se outros pensamentos que o inimigo quer que você pense, que o inimigo quer que você venha não só pensar, mas executar. Por isso, ele ativa uma guerra contra nós com as concupiscências carnais, trazendo sexualidade, trazendo o financeiro, trazendo o emocional, trazendo várias questões que envolvem a nossa vida para nós ficarmos focados nestas coisas, observando estas coisas, e então a nossa mente se torna vazia pensando nessas coisas. Mas quando nós pensamos na palavra de Deus, que é verdadeira, que é honesta, que é justa, que tem coisas amáveis, que tem boa fama, que tem virtude e que tem louvor, quando nós pensamos nessas coisas, então nós estamos com o capacete da salvação. Por que capacete da salvação? Porque é para você pensar na salvação o tempo inteiro. Você precisa pensar na salvação diariamente. Quantos de nós, muitas vezes, levantamos e dormimos inúmeros dias sem pensar na salvação? Mas o apóstolo Paulo diz que é para nós termos o capacete da salvação, ou seja, esteja na mente de vocês a salvação dia após dia. Consegue compreender? Que verdade bíblica linda e maravilhosa. Então nós devemos tirar as brechas. Então, tirando as brechas, vamos observar o contexto do texto. Até agora nós não fizemos o exame do contexto do texto, mas agora nós vamos fazer. E o contexto desse texto que nós estamos fazendo a leitura, não deis lugar ao diabo, em Efésios capítulo 4, versículo de número 27, o contexto dele um pouquinho antes está lá no versículo 17, que diz assim: portanto digo isto e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade de sua mente. Então o apóstolo Paulo começa justamente falando de mente, dizendo para os irmãos não terem as suas mentes como os gentios, que andavam na vaidade, que é andar na vaidade, pensando nas coisas lucrativas, satisfatórias da vida. Aí ele diz aqui o versículo 18: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Então ele diz que não é para ter esta mente endurecida e separada da vontade de Deus. Aí ele diz aqui: os quais,
tendo se tornado insensíveis, entregam-se à lascívia para cometerem com avidez, toda sorte de impureza. Então ele diz que os gentios que têm a sua mente voltada para a vaidade produzem, executam obras impuras. Aí ele diz, vocês crentes não devem ser assim. Aí ele diz no versículo 20, mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o ouvistes e nele fostes instruído conforme a verdade em Jesus, a despojar-vos quanto ao procedimento anterior, ou seja, deixar a vida anterior do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, a vos renovar, olha só, no espírito da vossa mente. Então ele chama a atenção, os gentios andam na vaidade deles, no entendimento deles, mas vocês que aprenderam de Cristo devem andar de outra forma, renovando o espírito da vossa mente, despojando dessas coisas, jogando fora toda a natureza velha de vocês para fora. E ele convida ao renovo da mente e a vos revestir do novo homem que, segundo Deus, foi criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o que tem necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graças aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então o apóstolo Paulo, aqui em Efésios capítulo 4, desde o versículo 17 até o versículo de número 30, ele fala sobre um transformar da mente. Então precisamos sermos sábios e transformar a nossa mente, dia após dia, e não andar como andávamos, e nem pensar como pensávamos, mas agora pensar como Cristo nos ensinou, pensar como as Escrituras nos ensinam, e então ele chama a nossa atenção para não dar lugar ao diabo, para que nós não venha a entristecer o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, transformação da mente. A transformação da mente se dá justamente abandonando estas coisas anteriores. Mas você só abandona essas coisas anteriores da velha natureza, do velho homem, quando você coloca a nova mentalidade, a nova roupa, o novo pensamento, a nova mentalidade, o novo espírito. Quando você ocupa este lugar, então o lugar das velhas passadas se tornam passadas, se tornam velhas, e então o espírito novo se torna novo, e você então pode viver uma vida com a mentalidade de Deus. E aí, Romanos capítulo 12, versículo de número 2, e diz assim: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que nós entendemos nesse versículo? Que existe uma transformação da mente, que agora nos faz enxergar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, sobre o tema que estamos aqui trabalhando, para nós finalizarmos, é justamente esse: não deis lugar para o inimigo. Então, qual é o lugar que o inimigo atua? Na mente. Então, se a sua mente estiver cheia das coisas de Deus, o inimigo não vai ter lugar. O inimigo não vai ter espaço. Então, a sua mente vai se renovar e você vai entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas, ao contrário disso,
mente vazia, faz então um terreno fértil para o inimigo operar, aonde ele traz a velha natureza novamente, os velhos pensamentos novamente, as mesmas intenções de antigamente novamente. Ele traz à tona todas essas coisas e ele faz então as pessoas se tornarem escravas dos seus próprios pensamentos. E agora eles executam o que o pensamento deles carnal deseja. E essa sabedoria não vem do alto, é animal e diabólica. Então o inimigo, ele ganhou espaço na mente. Que a nossa mente seja blindada, que a nossa mente seja guardada, que a nossa mente seja protegida pelo Espírito Santo da verdade. E que a cada dia possamos pensar naquilo que é bom, naquilo que é perfeito, naquilo que é agradável, na palavra de Deus, na salvação, no Espírito Santo. E então não vai existir lugar para o diabo operar na sua vida. Mas se a sua mente começar a se esvaziar, então se encha de Deus. Se a sua mente começar a esvaziar e você ver que está havendo pensamentos que não são bíblicos, pensamentos que não são de Deus, então corra e se encha de Deus. Se encha da palavra, se encha de oração, se encha de igreja, para que a sua mente seja protegida. Pense na salvação todos os dias. Não deis lugar para o diabo. Proteja a sua mente, guarde a sua mente, porque é a sua mente que vai te levar a executar as ações. É a sua mente que vai te levar a você fazer as coisas. É a sua mente que vai te levar para a salvação. Não é o seu corpo, não é a sua vida financeira, não é a sua saúde física, não é nada, é a sua mente que vai te levar à salvação. Então proteja a sua mente, brinde a sua mente e a sua mente então terá grande vitória. Não deis lugar para o diabo. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, proteja a sua mente. Que nesse momento o capacete da salvação venha sobre você e você possa pensar nas coisas que são do céu, nas coisas que são de Deus, que você possa pensar em Jesus Cristo, que você possa pensar no Espírito Santo, que você possa pensar na palavra, que você possa desejar a oração, que você possa desejar o jejum, que haja na sua mente um crescimento, uma expansão da graça do Senhor Deus. E que o inimigo, que tanto deseja a sua alma, seja repreendido em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Se você gostou do conteúdo, se inscreva aqui no canal, faça parte desta comunidade de oração, de estudo da palavra. E se você também desejar, aqui na aba Playlist você vai encontrar literatura gratuita. Você pode baixar a literatura em defesa do Espírito Santo e também a Lei da Semeadura, gratuitamente escrita por minha autoria. Tenho certeza que Deus vai falar fortemente ao teu coração. Que Deus te abençoe, um forte abraço. Até o próximo vídeo, querendo Deus.